A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria podermos mais um dia estarmos juntos para estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Geuel Ramos e hoje nós estaremos estudando Deuteronômio, capítulo de número 16. Eu louvo a Deus pelo privilégio que é concedido à minha pessoa de estar trabalhando hoje com você este capítulo. Agradeço a Deus, agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao nosso querido pastor Gedeon Júnior pela riquíssima oportunidade. Mas, irmãos, sem mais delongas, hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 16. Por questões didáticas, o capítulo 16, para melhor compreensão, será dividido em dois grandes áudios. Do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos falar um pouco sobre festa, sobre um povo que celebra. E depois, do versículo 18 ao versículo 22, nós trataremos sobre outra questão, sobre os deveres dos juízes, dos líderes do povo, isso no próximo áudio. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo do capítulo 16 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 17. Queridos, o Senhor deu a Israel um calendário sem igual para ajudar os israelitas a se lembrar de quem eles eram e para encorajá-los a recordar tudo o que Deus havia feito por eles. Ao seguir esse calendário de datas especiais a cada ano, Israel encontraria motivos para muita celebração pelas riquíssimas misericórdias do Senhor para com seus antepassados e para com eles mesmos. E quando nós estudamos esse calendário, queridos, nós temos que ter gratidão e nos alegrar por termos tão grande salvação e tão grande Salvador. Bem sabemos que no 7º dia da semana, os israelitas celebravam o sábado. Deus lhes deu o sábado como um sinal de que era um povo especial da aliança e de que pertenciam ao Criador do universo. E o sábado também simbolizava que ainda haveria um descanso. O sábado apontava para Jesus, de modo que, por intermédio de Cristo e em Cristo, todas as nações poderiam ter descanso em Deus. O ano civil de Israel ele começava com o Rosh Hashanah, a festa das trombetas, no primeiro dia do 7º mês, que seria ali entre setembro e outubro para nós. Mas o calendário religioso começava efetivamente com a Páscoa, no 14º dia do primeiro mês, que estaria ali entre março e abril. A semana seguinte era a festa dos pães asmos. No dia depois da Páscoa, que era o domingo, o sacerdote movia diante do Senhor os primeiros feixes da colheita de cevada, sendo que essa ocasião era conhecida como Festa das Primícias. 50 dias depois, era celebrado o Pentecostes, e do 15º dia ao 21º dia do 7º mês, que está ali entre setembro e outubro, o povo estaria comemorando a festa dos tabernáculos. Moisés, ele enfatizou no capítulo de número 16, do versículo 1 ao 17, 3 dessas 7 ocasiões, pois eram as festas que todos os homens de Israel deveriam comemorar no santuário central, todos os anos. Esse lugar seria o tabernáculo e, posteriormente, o templo em Jerusalém. Então, vejamos primeiramente a Páscoa e os pães asmos. Moisés ele trata de 3 tópicos relacionados à Páscoa nesse capítulo: a santificação dos animais primogênitos, o sacrifício do cordeiro pascal e a observação da festa dos pães asmos. Na primeira Páscoa no Egito, Deus ele matou todos os primogênitos da terra, tanto humanos quanto animais, exceto
hebreus que estavam dentro da sua casa, protegidos pelo sangue nos umbrais das portas. A partir de então, Deus tomou para si todos os primogênitos de humanos e de animais de Israel, e todos tinham de ser redimidos com um sacrifício. Se o animal não fosse redimido, deveria ser morto. Sempre que um pai israelita precisasse redimir um animal primogênito, ele tinha a oportunidade de explicar aos filhos o significado da Páscoa. Meu querido, a Páscoa era o dia da independência de Israel como nação. Porque naquela noite o Senhor não apenas os libertou da escravidão, mas também demonstrou seu grande poder sobre os deuses e exércitos egípcios. Israel comemorou a Páscoa 1 ano depois no Sinai. Mas, após sua rebelião em Cades Barneia, a nação só voltou a comemorar essa festa depois que a nova geração entrou na terra prometida. Uma vez que estivessem assentados na terra, os homens eles deveriam obedecer à ordem de ir para o santuário observar a Páscoa, sendo que eles podiam levar a família consigo. Pais e mães deveriam ensinar aos filhos sobre a libertação de Israel do Egito. A interpretação e aplicação da Páscoa no Novo Testamento identifica o Cordeiro com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que deu a sua vida para tirar os pecados do mundo. Fora da cidade de Jerusalém, Jesus ele morreu na cruz no momento em que os cordeiros pascais estavam sendo imolados pelos sacerdotes no templo. O sangue derramado por muitos cordeiros no Egito livrou a nação naquela primeira noite de Páscoa. Mas o sangue do cordeiro morto na cruz do Calvário pôde livrar do juízo qualquer pecador que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! O sangue de inúmeros sacrifícios do povo de Israel pode cobrir os pecados, mas nunca removê-los, o que explica por que esses sacrifícios eram repetidos. Mas o sangue de Cristo resolveu a questão de uma vez por todas, meu irmão. Não foi a vida do Cordeiro que salvou Israel da escravidão, mas sim a morte dele e o uso do sangue pela fé. Cristo é o exemplo perfeito em todas as coisas, mas tentar seguir seu exemplo não garante a nossa salvação, pois ele não pecou. Em primeiro lugar, nós precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador e só então nós poderemos seguir os seus passos. A festa dos pães asmos vinha logo depois da Páscoa e ela duraria 1 semana. Nesses dias não era permitido haver qualquer fermento na casa dos israelitas. Na primeira Páscoa, os hebreus não tiveram tempo de esperar a massa crescer e comeram pão asmo com carneiro assado e ervas amargas. No entanto, não se tratava apenas de uma questão de falta de tempo nem de prontidão para partir. Nas Escrituras, amados irmãos, muitas vezes o fermento simboliza algum tipo de mal, pois aparentemente insignificante, ele cresce rapidamente e contamina ou leveda toda a massa. O fermento representa os pecados do antigo modo de vida, como a malícia e a maldade, bem como a hipocrisia. Também pode representar a incredulidade e a falsa doutrina. A nação de Israel não foi resgatada do Egito por limpar suas casas e livrar-se de todo fermento. Não, não é isso. Foi liberta pelo poder de Deus, por causa do sangue que havia sido aspergido nos umbrais das portas de suas casas. Os pecadores não são remidos ao se livrar dos maus hábitos e limpar sua vida, mas sim ao crerem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por eles. Contudo, nós precisamos ter em mente que uma das características de um verdadeiro filho de Deus é uma vida transformada. É como Paulo escreve a Timóteo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou como ele escreve aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne
como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Qualquer um, meu amado irmão, que afirma pertencer a Cristo, mas que não procura dominar o pecado e tornar-se mais semelhante a Cristo na conduta diária, está mentindo. É muito interessante que lá em 1 Coríntios 5,8, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação a vida da igreja local com a comemoração da Páscoa. A igreja não comemora literalmente essa festa, pois nós acreditamos que ela já se realizou em Cristo, o Cordeiro Pascal que se sacrificou por mim e por você. No entanto, assim como os hebreus na noite de Páscoa, somos um povo peregrino, pronto a ser chamado, e não devemos ser impedidos pelo pecado. Os hebreus comeram a festa da Páscoa reunidos em famílias, e cada igreja é uma família de Deus, alimentando-se de Jesus Cristo pela palavra e esperando que ele chame o seu povo para deixar este mundo. Assim como o Israel antigo, devemos nos lembrar de que já fomos escravos do pecado, mas Deus nos libertou por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E assim, ao observarmos a Santa Ceia do Senhor, lembramos da sua morte e aguardamos ansiosos pela sua volta. Mas, meu querido, não para por aí. Moisés, no capítulo 16 de Deuteronômio, ele também trata sobre o Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50. E essa festa era comemorada 50 dias depois das primícias, o que significa que caía no primeiro dia da semana. Para o povo de Israel era um tempo alegre de comemoração da colheita do trigo, mas para os cristãos celebra a vinda do Espírito Santo. Jesus ele prometeu que ele e o Pai enviariam o Espírito Santo. Mas o Espírito não poderia vir até que Jesus morresse, ressuscitasse dentre os mortos e fosse glorificado no céu. Mas, meu querido, nós precisamos ter em mente que desde a criação, o Espírito pode ser visto operando ao longo de todo o Antigo Testamento, normalmente dando poder a homens e mulheres para realizar grandes feitos para a glória de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito era um visitante na vida das pessoas, mas desde a sua vinda, em Atos 2, podemos observar que o Espírito habita em caráter permanente em todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo. É Ele que concede dons espirituais à igreja. É Ele que dá poder ao povo de Deus para testemunhar sobre Jesus. Sem o ministério e poder do Espírito Santo, os cristãos não poderiam viver para Deus nem lhe servir de modo eficaz. Na festa das primícias, o sacerdote ele movia diante do Senhor um feixe de grãos, mas na festa de Pentecostes, ele apresentava ao Senhor 2 pães assados com fermento. Quando o Espírito veio em Pentecostes, batizou todos os cristãos, como nós podemos observar em Atos. De modo que não temos mais feixes separados de grãos, mas sim o grão transformado em farinha e depois em pães. A farinha era feita das primícias da colheita do trigo. A presença de fermento nos pães indica que a igreja aqui na terra não é pura, nem o será até que Cristo nos leve para o céu. A festa de Pentecostes dava início à época da colheita. E os israelitas, meus irmãos, deveriam compartilhar o que tinham e celebrar alegremente na presença do Senhor. Quando o Espírito veio sobre os cristãos em Pentecostes, foi o começo de uma grande época. A mensagem de Pedro naquela ocasião levou mais de 3.000 pessoas a Cristo, como nós vemos em Atos 2,41. E logo depois disso, seu ministério acrescentou mais 2.000 almas, em Atos 4,4. O livro de Atos é um registro inspirado do crescimento da igreja, à medida que o Espírito Santo dava poder para que os cristãos testemunhassem acerca do Evangelho.
e estivessem prontos para a colheita, independentemente de onde o Senhor os enviasse. Só que não para por aí. Moisés, no capítulo 16, ele também trata sobre a festa dos tabernáculos. Assim como a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos durava 7 dias e ela acontecia durante o outono do hemisfério norte, entre setembro e outubro. E ela podia também ser chamada de festa das cabanas, festa de Sucote ou simplesmente festa da colheita. Comemorava o fim das colheitas que haviam começado com a cevada. Na festa das primícias, meu querido, continuando com o trigo, em Pentecostes, seguido dos frutos. Depois da colheita, os lavradores eles aravam seus campos e plantavam os grãos antes de que começassem as chuvas de inverno. E durante a festa, o povo de Israel morava em cabanas feitas de ramos de árvores, uma lembrança de que os seus antepassados viveram em habitações temporárias enquanto vagavam pelo deserto. Era uma semana de comemorações alegres que começava com uma santa convocação e terminava com uma assembleia solene. Amados, Deus quer que seu povo seja grato e que se alegre com as boas dádivas recebidas dele. Depois que Israel se mudasse para a terra prometida, o Senhor queria que o povo se lembrasse de que a vida nem sempre tinha sido fácil e de que seus antepassados haviam morado em tendas e cabanas depois de sair do Egito. Todos nós sabemos que nenhuma geração mais jovem quer ouvir os seus idosos ou querem ouvir aqueles mais experientes. Mas o Senhor registrou a lembrança do passado de Israel na Páscoa e na festa dos tabernáculos, a primeira e a última festa do ano. Ao mesmo tempo que a igreja não deve viver no passado, também não deve se esquecer dele e daquilo que o Senhor tem feito por seu povo ao longo de todas as eras. A tendência do ser humano é deixar de dar o devido valor às bênçãos que recebemos e esquecer de grandes bênçãos que Deus nos entregou. Mas, meus irmãos, o Senhor nos chama a construir memoriais e nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. Como povo de Deus, temos muitos motivos para comemorar a grandeza e a bondade do Senhor. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo habita em nós e somos sustentados generosamente pelo Senhor em nossa jornada de peregrinação até o céu. Nosso tempo aqui na terra é breve, mas um dia eu e você entraremos no céu, onde Jesus já está preparando um lugar para cada um de nós. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e eu te espero amanhã para nós estudarmos a segunda parte de Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 18 ao versículo 22. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.